Você roubou da bolsa da sua mãe uma aspirina, achando que fosse uma balinha, e deu um trabalho lascado para os seus pais, porque aí descobriu que você é alérgico àquela coisa lá, acetil, não sei, né? Então, que você é alérgico, deu um susto, né, nos pais. Mas fora isso, segundo fonte fidedigna, você foi um filho maneiro, entendeu? Que pouco trabalho deu. Vocês se conheceram há 15 anos atrás, é tempo, hein? Numa festa, por intermédio de amigos. Os criminosos estão aqui nessa noite. Olha aí, Feijão, você, hein? Aí apresentou na festa. E aí, tem aquela troca de olhares, mas de repente não rolou o famoso somebody love. Mas, provavelmente, ou certamente, Deus estava no controle. Porque se vocês ali, de repente, começassem a namorar, não chegariam até aqui no dia de hoje. Passado 15 anos, em outra festa, vocês então se reencontram e logo de cara percebeu, quando dá aquela troca de olhar, o olhar 43, segundo um filósofo brasileiro, Paulo Ricardo, né? Olhou um para o outro e perceberam e falaram assim: rapaz, a coisa agora acho que é séria. E já na segunda vez, quando vocês saíram juntos, a Ana, que você acho que praticou jiu-jitsu, mas quem te finalizou foi ela, né? A Ana foi e te deu um mata-leão, tirando um anel do dedo. Foi ele que pediu. Mentira. Tá vendo? Já o primeiro conflito, hein? Tá vendo como é que é? Ok, bom, quem deu o anel fui eu, pronto, vamos tirar. Então eu peguei, estava ali no restaurante com vocês, dei o anel, né? E entregou ao Bruno brincando que estavam casados. Nessa época, Bruno morava em Campinas, Ana morava no Rio, aonde ficavam se vendo tão somente nos finais de semana. Isso durou quase um ano. Passado um ano, Bruno mudou-se para São Paulo, capital, e Ana se mudou do Rio de Janeiro para morar com o Bruno no dia 12 de junho de 2011, dia dos namorados. Quase não é fraco não, hein? Já pega a data boa, né? É isso aí, o cara é planejado. Após um ano morando juntos, no dia dos namorados deste ano, Bruno então pede a Ana em casamento. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês alguns cuidados que a gente precisa ter para manter e construir um casamento saudável. A palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz: quem acha uma esposa encontra a felicidade e recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Provérbios 5,15 diz: seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou, e que ela, estava achando que só ele, só tinha cobrança para ele, já estava gostando, né? E que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Existem alguns segredos, alguns ingredientes para a manutenção do casamento. O primeiro ingrediente é a cumplicidade. A alegria de um é a alegria do outro. A tristeza de um é a tristeza do outro. Num mundo tão individualista, onde farinha pouca, meu pirão primeiro, onde existe muito o meu e o teu, o casamento nos leva e nos conduz para o nosso. E que vocês possam viver sempre esta cumplicidade. É necessário também o outro ingrediente, o amor, a apreciação, a admiração. Existir a demonstração de admiração e não de competição um com o outro. O mundo hoje rege muito por isso, né? Olha, eu faço isso, você não faz aquilo. Amor é uma planta a ser regada. Existem palavras que são mágicas, que têm o poder de resolver qualquer conflito, por maior que ele seja. Palavras simples como: me perdoe, você estava certo. Palavras como: eu te amo. Palavras como: você é muito importante para mim. São palavras chaves e mágicas que vão resolver o conflito e alimentar e nutrir o amor entre vocês. É importante também, terceiro ingrediente, saber lidar com as adversidades, porque elas vão surgir. O relacionamento de vocês já começou morando em Campinas, morando no Rio,
E o amor, diz a Bíblia, tudo suporta, tudo supera. E vocês precisam ver as adversidades como uma forma de superar, uma oportunidade de crescer. Cada coisa que acontece é um aprendizado novo na vida de vocês. E o último ingrediente é vocês entregarem o controle do casamento nas mãos de Deus. Por melhor que você seja, Bruno, por melhor que você seja, Ana Cláudia, ninguém pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós estamos aqui nessa noite para pedir o cuidado e a proteção dele sobre a vida de vocês. Eu gosto muito de uma passagem de Jesus, quando os seus discípulos estavam pescando, e a gente está aqui num lugar bem propício, e de repente eram exímios pescadores, nadadores. A Bíblia registra que Pedro nadou 150 metros de roupa para reencontrar Jesus quando ele tinha ressuscitado. Mas num outro momento eles foram pescar e Jesus foi no monte para orar. Quando Jesus está orando no monte, uma tempestade veio, porque a tempestade ela não avisa, a tempestade ela não pede licença, ela surge e brota do nada, e pegou os discípulos de surpresa. E eles estavam apavorados, achando que o barco fosse virar. E a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre as águas. Quando Pedro olhou, Pedro não levou muita fé. Pedro era um cara mais racional. Ele olhou e falou, mas se tu és Jesus mesmo, então deixa eu ir até aí. E Jesus disse, então vem, Pedro. E Pedro foi caminhando por sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e Pedro começou a olhar para as tempestades, o desafio da física, porque o certo era ele afundar, e ele começa a olhar para as circunstâncias, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a afundar. E o afundamento de Pedro não foi talvez como se eu pulasse aqui nesse deck, mas foi um afundamento talvez como se fosse uma gelatina, pelo menos eu tenho essa visão. Porque Pedro deve ter afundado devagarzinho, aquele glúb, ele foi afundando. E Pedro era um exímio nadador. Ele poderia ter dado algumas braçadas e chegar até o barco. Ele poderia gritar por socorro. O irmão dele estava no barco, dizer, joga uma corda, talvez não tivesse boia naquela época, uma madeira, alguma coisa. E ele estava diante de Jesus e Pedro não pensou duas vezes. Ao invés de tentar resolver as coisas com a própria força, ele olhou para aquele que tem toda a força. Ele olha para Jesus e diz uma simples palavra, Jesus, salva-me. Imediatamente Jesus pega na mão de Pedro, diz a Bíblia, traz Pedro à superfície e os dois vão de braços dados até o barco. E a Bíblia registra que a tempestade só passou quando Jesus colocou os dois pés no barco e mandou que a tempestade parasse. E esse é o meu desejo como pastor na vida de vocês. Quando vocês passarem por qualquer adversidade, que eu espero que não passe, mas elas são inevitáveis, que vocês possam olhar para Jesus e dizer, salva-me, porque Ele vai ao encontro das nossas necessidades. Bruno, eu pergunto se você recebe a Ana como sua legítima esposa, para viverem unidos conforme a ordenança de Deus. Você irá cuidar dela, consolando e amando em todas as circunstâncias, levando o café da manhã na cama, fazendo massagem no pé, renunciando todas as demais. Te conservará somente para ela enquanto os dois viverem? Sim. Oh, sim, firmeza, hein? Geralmente é a mulher que vai no sim mais firme que o homem. Ana, você recebe o Bruno como seu legítimo esposo para viverem unidos conforme a ordenança de Deus. Você irá cuidar dele, consolando e amando, fazendo massagem nas costas, todo dia que ele chegar estressado do trabalho, fazendo aquela janta maravilhosa, renunciando todos os demais. Te conservarás somente para ele enquanto os dois viverem. E como garantia dos votos aqui pronunciados, vocês têm as alianças? Vem cá, segurança. Obrigado. Desde muito tempo, o anel tem sido utilizado pelo homem para confirmar pactos importantes. Reinos eram selados através da troca de aliança, troca de anel. O anel selava, às vezes, um documento, transformando ele inviolável e não poderia ser aberto por ninguém. Nos dias atuais, usa-se o anel com o propósito significativo de selar a promessa do matrimônio, cuja pureza é simbolizada no ouro puro, sem mancha, sem mácula, e a durabilidade do amor que motiva
num círculo perfeito, onde nós não conseguimos detectar aonde é o início e aonde é o fim. E que o amor de vocês seja diferente do que disse o nosso poetinha Vinícius de Moraes, que ele disse que o amor seja infinito enquanto dure, mas que o amor, quando Deus assume o controle, esse amor, ele é infinito. E a gente, juntando as duas alianças de vocês, a gente consegue formar o símbolo infinito. E que assim seja por toda a vida de vocês. Eu, Bruno, recebo você, Ana, como minha legítima esposa, para ter-te e conservar-te, desde hoje e para sempre, para te amar, honrar e proteger, até que a morte nos separe, conforme a santa ordenança de Deus, empenha a minha palavra e fé. Desde hoje e para sempre, para te amar, honrar e proteger, até que a morte nos separe, conforme a santa ordenança de Deus, tenha a minha palavra e fé. Que essas alianças sejam o símbolo da pureza, constância e verdadeiro amor entre vocês, e um sinal dos votos que vocês aqui pronunciaram. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus e repetindo e pedindo